Lá em João, capítulo 15, nós leremos os versículos 4 e 5. Eu não sei porquê, mas toda vez que eu subo aqui, a minha voz ela muda. Parece que não sei se é a atenção, mas aí você vai, eu vou falando manso, né? E às vezes eu falo, não, Senhor, eu quero, né, ter firmeza no falar, para que a tua igreja entenda. Aí quando eu percebo, quando eu vou assistir em casa, eu estou lá, então, eu falo, meu Deus, o que acontece? Eu não quero, né, que os irmãos durmam, mas me perdoem, né? Às vezes é natural, né? Acontece. Talvez o nervosismo, a responsabilidade de estar aqui nesse altar. Nós sabemos que nós não podemos subir aqui para falar daquilo que nós conhecemos ou ouvimos falar, mas tem que ser algo do próprio Espírito Santo de Deus. Tem que ser algo daquilo que vem, que é confirmado pelo Espírito Santo de Deus, para que a igreja seja edificada. Então há sim um temor muito grande, há uma responsabilidade muito grande em estar aqui, amém? Vamos ler então. A palavra de Deus diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Feche os seus olhos. Nosso Deus amado, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por quem o Senhor é nas nossas vidas. Nós nos colocamos, ó Deus, neste momento diante da tua presença. Pai, com temor no coração, ó Deus, crendo, ó Pai, que o Senhor falará com cada um de nós nessa noite. Nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, com o coração aberto, com o coração, ó Deus, ensinável, para que o Senhor venha ensinar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que o Senhor venha nos tratar, que o Senhor venha nos exortar, através da tua palavra. Pai, eu me disponho para a tua obra, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, apesar de mim, Deus, capacita-me, Espírito Santo, para que tudo aquilo que eu for falando, o Senhor possa ir testificando no coração de cada um dos meus irmãos. Eu me coloco à sua inteira disposição. Seja feita a tua vontade nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Podem se assentar. Tem um escuro aqui no meu tablet, eu não sei de onde vem essa sombra aqui. A pessoa já não enxerga, né? Bom, o tema do nosso mês, que está lá em Filipenses 2:4, o que diz mesmo Filipenses 2:4? Cada um cuide. Coloca lá, Filipenses 2:4, que os irmãos ainda não decoraram. Ali ele fala de uma forma diferente, então vamos ler todos juntos pelo telão. Cuidando cada um, não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Amém? Quando Paulo ele escreve lá para a igreja de Filipos, ele não está falando com os incrédulos, ele está falando com a igreja do Senhor, amém? Ou seja, eram pessoas que oravam, pessoas que cultuavam ali juntas, pessoas que serviam, mas pessoas que precisavam ser exortadas, porque em algum momento estavam errando, falhando. E por que Paulo tinha que fazer isso? Porque cuidar de pessoas é muito difícil, não é? Pessoas dão trabalho, porque relacionamentos cansam, e porque família exige renúncia. E nós sabemos o quanto isso é difícil. Por isso que Paulo estava ali, naquele momento, né, em todo o capítulo
2 ali, ele está ali ensinando, falando novamente e exortando a sua igreja. Porque não é fácil nós vivermos como igreja, nós vivermos em família, cada um tem os seus defeitos, as suas qualidades. E aqui é que está o X da questão. Porque o problema, ele não está em cuidar dos outros, mas está na falta de comunhão com Cristo. É aí que está o grande problema. Porque se nós buscarmos essa comunhão com o Senhor, essa vida com Deus, não significa que será fácil, mas será possível. Porque nós vamos aprender, nós vamos crescer, nós vamos amadurecer. E ali é onde nós iremos conseguir viver como igreja, um cuidando do outro. Amém? Porque se a nossa relação com Cristo, e isso é muito forte, nós precisamos entender. Se nós tivermos uma relação com o Senhor de uma forma superficial, o amor ao próximo, ele vai se tornar peso para nós. Ele vai se tornar uma obrigação. Ele vai se tornar uma forma seletiva. Eu só cuido de quem me trata bem, de quem me faz bem, ou de quem me dá algo em troca. Porque, de fato, se eu não tiver essa intimidade com Deus, se eu não tiver uma vida com Deus, se eu não tiver comunhão com o Senhor, vai ser peso. E quando isso acontece, nós nos frustramos, nós desistimos, nós nos afastamos uns dos outros, porque nós não entendemos de fato o que a palavra de Deus nos pede, como filhos, como servos do Senhor. E a verdade aqui, ela é muito, muito simples. Ninguém consegue amar pessoas difíceis sem amar profundamente a Deus. Você ama a Deus? Mas você ama de verdade? Você se entregou profundamente ao Senhor? A sua vida pertence realmente ao Senhor? Tudo o que você faz, você coloca diante do Senhor para que Ele te direcione? Se nós não tivermos esse amor e essa entrega diária ao nosso Senhor, como nós vamos cuidar uns dos outros? Como nós vamos nos preocupar com os interesses dos outros? Primeiro nós precisamos sentir o amor de Deus, aceitar o amor de Deus, para que depois nós possamos amar ao nosso próximo, amém? E nós precisamos entender isso, igreja do Senhor, porque senão nós iremos permanecer apenas como uma igreja religiosa, vivendo uma religião apenas, e não vivendo aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Assim como aquilo que nós falamos, como foi a confirmação, a visão do nosso pastor, para que nós vivêssemos o que viveu a igreja de Atos. E aqui fica uma pergunta para nós. E hoje eu quero, em cada ponto, fazer uma pergunta, para que eu e você, nós possamos refletir sobre tudo aquilo que vai ser dito aqui. E a pergunta é: como temos vivido nossa comunhão com Cristo? Como tem sido a nossa vida de intimidade diária com o Senhor? Porque é ela que vai definir como nós tratamos e cuidamos uns dos outros. E como já foi dito aqui, e até na primeira ministração do pastor, esse cuidar, esse tratar, ele começa dentro da nossa casa. Aqui precisa ser uma extensão do que acontece dentro do nosso lar. O cuidado e o amor aqui na igreja precisa ser uma extensão do cuidado e o amor que você dá para os seus lá dentro da sua casa. E isso só vai acontecer se a minha vida foi entregue totalmente ao Senhor.
se eu amo o Senhor profundamente, se eu obedeço a sua palavra e se eu vivo em comunhão com Ele. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. A partir daqui eu quero colocar 4 pontos importantes para que nós possamos parar e pensar. Eu não sei o que Deus Ele quer falar nessa noite. Não sei o que Deus Ele quer tratar no teu coração essa noite. Mas o que eu te peço é, abra o teu coração para aquilo que o Senhor quer falar com você. Amém? O primeiro ponto: sem comunhão com Cristo, o amor ao próximo vira esforço humano. Jesus, Ele foi muito claro ali no versículo 5, ali no finalzinho do versículo 5 de João 15, que nós acabamos de ler, que Ele diz: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E isso inclui o quê? Sem Deus, sem a comunhão com o Senhor, nós não temos e não conseguiremos amar, perdoar, cuidar, que é o que o tema está dizendo, servir, suportar. Não é possível sem uma comunhão com o Senhor. Quando nós tentamos viver o que Filipenses 2,4 está dizendo, apenas pela força do nosso braço, ou por uma boa intenção, ou porque nós estamos em igreja e o pastor nos ensina que nós precisamos fazer isso e fazer aquilo, e nós entendemos pela palavra que temos que fazer, mas se isso não estiver ali, firmado no Senhor, nessa comunhão, como eu já disse no início, nós iremos nos frustrar, nós iremos desanimar e nós iremos desistir. E aqui é onde está o trabalho que o nosso inimigo ele tem feito todos os dias, para que nós não tenhamos essa comunhão, para que nós não tenhamos essa vida com Deus, essa vida de intimidade com Deus. Porque se essa comunhão com o Senhor não existir, o cuidado um com o outro não vai existir. E às vezes nós nos perdemos com a nossa vida, no nosso dia a dia, com o nosso trabalho, com os nossos sonhos, nossos planos, as nossas preocupações, as nossas angústias. E nós esquecemos de olhar e lembrar: por que nós estamos aqui? Porque o Senhor nos chamou. Esse amor que Jesus nos pede para exercer uns pelos outros, ele não aparece do nada. Ele nasce de uma vida nele, de um caminhar com Ele. Ou nós entendemos isso, que nós precisamos dessa dependência do Espírito Santo, que habita em nós, que está o tempo todo falando, e nós precisamos ter essa vida de busca no Senhor, para que nós possamos nos tornar sensíveis à sua voz. Ou nós viveremos apenas uma religião vazia, onde nada acontece, onde nós só viemos aqui, nos sentamos, cantamos uma música, porque nesse momento já não é mais adoração, já não é mais um louvor, é apenas uma letra cantada, porque isso é o que a religião faz, vira-se uma rotina, algo comum, que eu só venho e participo. E uma coisa é fato: a nossa comunhão com o Espírito Santo, ela vem
quando ela existe, quando nós entendemos que nós precisamos dessa comunhão, dessa vida de busca, de intimidade com o Espírito Santo, é ali que o nosso ego, ele é confrontado, ali é onde o nosso coração, ele é quebrantado, e é onde o nosso olhar é ajustado, aonde nós entendemos todas as coisas, e nós passamos a fazer aquilo que a palavra nos pede, porque o Espírito Santo, ele vem e nos trata, ele vem e nos corrige, e ele vem e nos ensina. Quando isso não acontece, nós cuidamos uns dos outros, apenas quando somos reconhecidos, ou quando somos retribuídos de alguma forma, ou até o momento em que um ou outro concorde com aquilo que eu estou fazendo. Quando já começa a haver questionamentos, eu apenas paro. Desisto, porque nós olhamos para homens, nós não olhamos para o Senhor, e quando nós olhamos para homens, não tem como dar certo. E mais uma vez, aqui fica uma pergunta, para que você responda aí no seu íntimo: como está a sua comunhão com Jesus? A ponto de sustentar o amor que Ele espera que você viva com as pessoas. Como está a sua vida com Deus? Lá na sua casa, primeiramente. Segundo ponto, a obediência a Cristo nos ensina a cuidar, mesmo quando é difícil. Paulo instrui nós, crentes, e lá, em Roma, lá em Romanos, capítulo 15, 1, ele instruía ali, essa instrução, ela também é para nós, e ele diz lá: nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. E aqui tem um ponto importante, que é: cuidar não é sentir vontade, é obedecer. Lá ele fala de suportar. Então, se ele está falando, é porque precisa ser feito. Suportar exige maturidade espiritual. E maturidade espiritual só nasce em quem anda com Cristo, com quem se submete à sua palavra. Não tem como nós nos tornarmos cristãos maduros sem andar com Cristo, sem ter intimidade com o Senhor, sem ler a tua palavra, sem se submeter à sua palavra, ou seja, sem obedecer a palavra do Senhor. Quando isso acontece, é onde vem a maturidade. E é onde nós, por tantas coisas que acontecem, não desanimamos, não ficamos bravos, às vezes com o irmão que falou algo, ou olhou de uma forma e você já... Isso é falta de maturidade quando acontece. E como, me perdoem, como nós temos pessoas imaturas dentro da igreja. Tudo é motivo para machucar. É como se fossem crianças. Tudo que você fala machuca. E isso está ligado à imaturidade. Porque não tem como você viver em comunhão, não tem como você viver um cuidando do outro sem ter essa maturidade. Porque como nós dissemos lá no começo, pessoas são difíceis. Nós, cada um de nós somos. Quando o cuidar se torna difícil, eu continuo obedecendo a Cristo? Ou eu escolho agradar a mim mesmo e me afastar das pessoas que Deus me chamou
para suportar e cuidar? Responda isso aí para você. Eu vou repetir. Quando cuidar se torna difícil, sabe aquele irmãozinho difícil? Que você está falando X, ele está fazendo Y. Você está falando A e ele está entendendo B. Ou você está falando e ele está te questionando o tempo todo. E pior, não está te questionando. Está questionando o que a palavra de Deus diz. Quando esse cuidar se torna difícil, você continua obedecendo a Cristo? E fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer? Que é cuidar, que é amar? Ou você escolhe agradar a você mesma, a você mesmo, e se afasta das pessoas, e deixa de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer? É uma escolha. E toda escolha tem uma consequência. Como nós gostamos de falar isso para os nossos filhos, né? Mas quando o Senhor vem e fala para nós, aí a gente, opa! Mas é fato. O cuidado começa, terceiro ponto, dentro de casa. E o pastor, ele falou bastante sobre isso na primeira ministração sobre esse tema de Filipenses. E aqui faz toda a diferença. Porque como eu já disse, e nós bem sabemos, tudo começa na nossa casa. Porque muitos querem cuidar da igreja, cuidar de pessoas de fora, às vezes do trabalho, amigos. Querem ser até referência espiritual, né? Então, está sempre lá à disposição das pessoas, né? Porque quer que as pessoas olhem, né, para ele ou para ela como uma referência. Mas, se os de casa está sendo negligenciado, nada disso tem valor. Nada disso importa para Deus. Se o seu marido, a sua esposa, não está sendo bem cuidado, não está sendo bem alimentado, se os teus filhos não estão sendo bem cuidados, se a tua casa, mulher, não está sendo bem cuidado, do que adianta? Aparência? Nós chegarmos na igreja como santos, incorruptíveis, a mulher de Deus, o homem de Deus, o varão valoroso. Mas se dentro do nosso lar, esse cuidado não estiver acontecendo, nada disso importa para o Senhor. E nós prestaremos conta diante do nosso Deus. Porque ninguém escapa do dia do juízo final diante do Senhor. E isso é muito sério. E muitos estão brincando de ser crente. Muitos estão brincando de viver uma vida com Cristo. Não estão levando a sério o Evangelho. E o Evangelho, ele é sério. E todos nós prestaremos conta ao Senhor. E isso precisa gerar em nós temor. A pergunta que precisa ser feita, ela é bem direta. Como irei cuidar do corpo de Cristo, se eu não cuido da minha própria casa? Existe uma ordem diante da palavra de Deus. Primeiro vem quem? Jesus. Segundo, a nossa família. Terceiro, a igreja. Essa é uma ordem. Depois, o mundo,
as coisas, suas conquistas, tudo. E quando essa ordem ela é invertida, o que acontece? Quando nós invertemos essa ordem, colocamos a família antes de Jesus, e olha que isso acontece. Um quer andar com Jesus, um quer andar com Cristo, o outro não quer. Então, o outro faz o quê? Larga, deixa Jesus de lado, porque o outro não quer. E ali, está errado. Ou quando a igreja, ela vem primeiro, a pessoa não sai da igreja. Está o tempo todo. Culto agora, aqui, ali, vai e volta. Está o tempo todo, segunda a domingo. A família está em casa, abandonado. Quando essa inversão, ela acontece, não tem outro resultado que não seja famílias feridas, machucadas. Filhos, quantos filhos nós vemos que quando crescem não querem saber do Senhor, não querem saber da igreja, porque o pai e a mãe viviam lá, enfiado. Dentro da igreja, sorriso, mostra o dente para todo mundo. Chega em casa, ou melhor, às vezes só entra no carro, meu Deus, muda. A gente já ouviu uma história, né? Quando o menininho vem e fala assim, pastor, não tem como levar esse homem lá para casa, né? Porque eu queria muito. E é fato. E aí quando cresce, nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos. Nós precisamos dar bom testemunho para os nossos filhos. Porque eles estão olhando para nós. Quem nós somos dentro da nossa casa? Como é o nosso cuidado dentro da nossa casa? Eu e Isaac, nós começamos a fazer academia, né? Oh, meu Deus, 2026, vai, Senhor. E aí, hoje eu estava lá, né, e vendo ele lá, e ele o Isaac, ele é muito engraçado, porque tudo, né, que ele faz, se ele está fazendo alguma coisa, ele está olhando para você, tá o tempo todo. E quando ele ia jogar o basquete, ele estava lá, ele falava lá, fazia alguma coisa, ele olhava para mim. Aí, às vezes, né, fazia alguma coisa errada, né, porque eu também não me aguento, né. Aí ele falava, mãe, não é para você ir. Eu falei, tá bom. Aí quando eu ia, ele falava assim, você viu o que eu fiz? Eu falei, eu não fiquei olhando, porque você, né, se eu olho, você briga comigo. Ele falou, não, mas é para você olhar. Eu falei, mas então você decide o que você quer, né? Ou é para olhar, não é para olhar. E na academia está sendo da mesma forma, né? E ele fazia o negócio, olhava para mim, né? Ele fazia um, eu fazia o outro, daí a gente né, trocava. E o tempo todo. E aí eu olhei, parei e falei, obrigado, Senhor. Obrigado por eu poder desfrutar desse tempo com meu filho. Obrigado, porque eu posso estar junto com ele, dar atenção para ele, desfrutar deste tempo. E eu sei o quanto isso lá na frente vai fazer a diferença. E ele está ali, o tempo todo olhando. E às vezes eu, né, pegava uma carga um pouquinho maior, ele, nossa mãe, eu falei assim, filho, tá tirando aqui? E é muito bom. E nós precisamos desfrutar disso. E entender que eles estão olhando para nós. E eu estou falando de algo bobo, algo simples. Mas quando nós olhamos para as coisas do Senhor, é muito sério. É muito sério, porque isso vai refletir na vida deles no futuro. E nós temos que ter esse entendimento. E sermos bons exemplos para os nossos filhos. Porque isso agrada o Senhor. E nós prestaremos conta daquilo que nós ensinamos, ou do mau testemunho que nós demos, ou do bom testemunho. E mais uma pergunta que fica para nós. A minha casa tem sido um reflexo
da minha comunhão com Cristo ou da minha correria religiosa? Pense sobre isso e avalie na sua vida como isso tem acontecido. Se está tudo bem, glória a Deus. Continue nesse caminho, porque você está agradando ao Senhor e a recompensa virá, porque Deus é bom. Agora, se isso não tem acontecido, pare. Reflita sobre tudo isso. E escolha mudar. Escolha fazer diferente. Porque uma coisa é certa: vale a pena. Vale muito a pena. Quarto e último ponto. Ó, é bom o relógio lá, porque você fica olhando, você fica, olha, glória a Deus. Não, depois o irmão lá fica falando, ele, né? A comunhão com Cristo nos dá discernimento para saber como cuidar. E esse ponto eu quero pegar. Ó, até rimou. A comunhão com Cristo nos dá discernimento para saber como cuidar. Preste atenção nessa frase aqui, ó. Nem todo cuidado é ação. Nem toda ajuda é intervenção. Há momentos em que cuidar não é fazer, mas é sustentar em oração. É interceder pela vida do outro. Aliás, toda sexta, às 20 horas, nós estamos reunidos aqui, juntos, para intercedermos pela vida de todos, de uns dos outros, pela a igreja, os ministérios. É liberar palavras de fé e permanecer firme diante de Deus pelo outro. Às vezes o cuidar é isso. Não é fazer o tempo todo. E isso precisa estar muito claro para nós, como igreja. Porque às vezes o entendimento que tem é que a igreja tem obrigação de sempre fazer tudo, resolver tudo. E às vezes nós falamos isso, principalmente aqui. Mas nós temos que entender que existem desertos que vêm na nossa vida, assim como já veio na nossa. Que não foi o diabo quem colocou. Que foi o Senhor que precisou nos levar a esse deserto. E vai acontecer com todos nós. Por que isso vai acontecer? Porque pode acontecer e vai acontecer, e talvez em algum momento da sua vida, se Deus tiver que tratar essas coisas aqui, ó. Quebrar o orgulho. Há desertos que o Senhor precisa nos levar para quebrar o nosso orgulho. Coisas que nós não aceitamos, não entendemos. Não deixamos de lado pelo Senhor, por amor ao Senhor. Há desertos que o Senhor vai nos levar para gerar um arrependimento verdadeiro dentro de nós. Porque um arrependimento de falar não muda a nossa vida. Quando vem o arrependimento, precisa ver junto quem? Os frutos. E há deserto que o Senhor vai nos colocar para que isso aconteça. Há desertos que o Senhor nos coloca para produzir em nós maturidade espiritual. Pessoas imaturas que não conseguem ouvir, não conseguem entender, não conseguem se abrir, não conseguem aceitar. E não tem jeito, às vezes Deus precisa levar lá para falar, entendi, Deus. O Senhor precisava me trazer até aqui para eu entender. Obrigado, Senhor.
Há desertos que o Senhor vai nos levar para formar o nosso caráter. O nosso caráter precisa ser o caráter de Cristo. E muitas vezes o Senhor precisa nos levar a situações, a coisas difíceis, para que nós possamos entender isso e ter o nosso caráter transformado. Porque senão nós passamos uma vida fazendo coisas que não agradam a Deus, e achamos que está tudo bem. Até porque nós temos um Deus tão amoroso, tão bondoso, que nos ama apesar, e de fato Ele nos ama apesar de nós. Mas é um Deus justo, que não aceita o pecado. A palavra de Deus diz: venha como você está. Ela não diz para você permanecer como você está. Porque quando nós viemos até o Senhor, precisa haver mudança nas nossas vidas. A palavra de Deus precisa entrar e trazer mudanças na nossa vida. Senão, não houve uma conversão genuína. Amém, igreja? Vocês conseguem entender isso? Isso é uma verdade para vocês? E há desertos que o Senhor precisa nos levar para ensinar dependência total dEle. Porque quando as coisas começam a ir bem, as coisas começam a acontecer, nós parece que achamos que nós não precisamos mais do Senhor. Está tudo indo bem, no trabalho está indo bem, estou conseguindo pagar as contas, né, as coisas estão indo bem, em casa está tudo, né, não está lindo, maravilhoso, mas está caminhando. E aí eu já não tenho a mesma comunhão que eu tinha, a mesma busca que eu tinha, a mesma reverência que eu tinha, a dependência que eu tinha no Senhor. De quando as coisas iam acontecer, o que eu fazia? Orava, buscava conselhos, mas parece que as coisas vão acontecendo e nós vamos deixando de fazer isso, de depender do Senhor. E enquanto nós estivermos nesse mundo, nós precisamos ser totalmente dependentes do Senhor. Porque o diabo, ele não descansa. E ele está o tempo todo tentando nos levar a desistir. A nos tornarmos filhos desobedientes. A conviver com o pecado de uma forma tranquila. E quando nós não temos comunhão com Cristo, nós corremos um grande risco espiritual nesse entendimento. Porque nós corremos o risco de confundir sentimentos com direção de Deus. E aí, quem não tem essa comunhão, não tem essa sensibilidade do Espírito Santo, confunde misericórdia com permissividade, confunde amor com interferência, confunde cuidado com controle, e confunde zelo com invasão. E isso é muito sério. E nós vivemos isso. E sem perceber, nós podemos atrapalhar aquilo que Deus está tentando fazer na vida do outro. Isso também é cuidar. É ter essa sensibilidade do Espírito. Se aquilo que Deus está fazendo é Deus ou não é? Até onde eu posso ir nesse cuidado com o outro, quando algo está acontecendo? Até onde Deus me permite ir? Porque o não fazer não significa não cuidar, mas significa permitir o tratar de Deus na vida do outro.
Há pessoas que estão no deserto porque precisam aprender algo com Deus. E nós, muitas vezes, tentando ajudar, levamos alívio onde Deus quer gerar arrependimento. Levamos conforto onde Deus quer gerar transformação. Levamos soluções rápidas onde Deus quer formar raízes profundas. Nós não devemos atrapalhar o agir de Deus na vida das pessoas. Nós não temos esse direito diante do Senhor. E para que isso não aconteça, nós precisamos viver em comunhão com Deus, em comunhão com o Espírito Santo, para que nós tenhamos essa sensibilidade do Espírito Santo, no Espírito Santo, para saber fazer isso ou aquilo, ou deixar de fazer isso ou aquilo. Não é só fazer, nem sempre o fazer é cuidar. Cuidar, ao contrário, também pode ser ficar de joelhos e não só dando a sua opinião. Oração, jejum, funciona. E funciona muito bem. Orar mais e falar menos. Confiar que Deus sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando dói ver aquela situação acontecendo. E só entende isso e percebe isso quando tem comunhão com o Senhor. Quando é alguém que ora e busca no Senhor a direção para todas as coisas, para tudo aquilo que precisa fazer, com os de casa ou com os irmãos, com os de fora. A comunhão com Cristo, ela nos ensina a discernir tudo antes de agir. A não sermos movidos apenas pela emoção, mas pela direção do Espírito Santo de Deus. Filipenses 2:4, para concluir. Ele não nos chama apenas para olhar para o outro. Ele nos chama para agir com o mesmo coração de Cristo. Para olhar para o outro com o mesmo coração do Senhor. Esse é o ensinamento de Filipenses 2:4. Não é só olhar. Não é só cuidar. É cuidar debaixo do ensino da palavra de Deus. Aquilo que Deus pede para nós fazermos. E esse coração, ele é formado na comunhão com o Senhor. Não tem outro caminho, igreja. Não existe uma fórmula mágica. O cuidado entre nós não vai existir só porque a gente se dá bem, mas porque nós somos obedientes à palavra de Deus, porque nós amamos a Deus e entendemos qual é a nossa parte enquanto servos e servas do Senhor. É isso que o Senhor espera de nós. Quanto mais próximos estamos de Jesus, mais sensíveis nós nos tornamos às pessoas. Mais nós entendemos as coisas espiritualmente. Porque muitas vezes nós esquecemos do que acontece no mundo espiritual. Do que está acontecendo no mundo espiritual. Porque nos falta essa sensibilidade do Espírito para discernirmos essas coisas. E aí é onde nós erramos. E falhamos como irmãos. Como pais, como marido e mulher. E por isso a pergunta final
não é: você está cuidando das pessoas? Não é essa a pergunta correta que eu quero deixar para nós hoje. A pergunta, ela é: como está a sua comunhão com Cristo? Como está a sua intimidade com o Espírito Santo? É essa pergunta que eu quero deixar para a igreja nessa noite. Porque é essa comunhão, é essa intimidade que vai nos levar a viver uma igreja onde um cuida do outro, onde um se importa com o outro. Na igreja e dentro da nossa casa. Amando e cuidando uns dos outros. Porque é essa comunhão que define como você ama, como você suporta, como você corrige, como você intercede e como você cuida. É essa comunhão com o Senhor que vai te levar a viver dessa forma. Debaixo do ensinamento e da palavra de Deus. Talvez hoje o Espírito Santo não esteja nos chamando para fazer mais coisas, mas para ajustar a nossa intimidade com Deus, para ajustar a nossa vida de comunhão com Ele. Porque se isso não acontecer, não adianta nós sairmos atrás de outros. Se lá em casa não está bem, não adianta eu querer vir e servir na igreja. Ou se não está bem aqui, não adianta eu querer sair e procurar os de fora. E o Senhor nos chama, o Espírito Santo nos chama hoje para esse ajuste dentro de nós. Porque se houver esse entendimento, essa busca, essa vida de comunhão com o Senhor, será natural o cuidar. Não será peso, será natural, será prazeroso. Porque é bom viver em união com os irmãos. É bom estar com os irmãos. É bom viver como o corpo de Cristo. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Mas tem a nossa parte. E ela precisa funcionar. Senão, é só uma religião. É só mais um culto. E a nossa vida não muda. Não avança. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Que o Senhor, Ele nos ajude a viver em comunhão. Que Ele nos ensine a amar como Ele ama. E que como igreja nós sejamos reconhecidos não apenas pelo que fazemos, mas pelo cuidado genuíno que nasce de um coração rendido a Cristo. Nosso Deus amado, Papai, a sua palavra, Deus, ela foi entregue, Senhor. E Deus, em nome de Jesus, eu te peço que essa palavra ela não se perca. Senhor, que a semente da sua palavra que foi lançada nos corações dos teus filhos, ela venha frutificar na vida de cada um deles, Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, nós possamos entender que não, Senhor, que nada vai acontecer, ó Deus, se não houver, ó Pai, da nossa parte, uma busca profunda de uma vida de comunhão com o Senhor, de entrega e de obediência ao Senhor, ó Deus, para que tudo aquilo que nós façamos uns pelos outros, esteja debaixo da Tua direção, ó Deus, esteja debaixo da Tua palavra, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, como família e como igreja do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu entrego este tempo ao Senhor e peço, ó Deus, que o Senhor venha tocando no coração de cada um, ó Deus, aonde precisa haver mudança, traz, ó Deus, mudança, aonde, ó Deus, precisa haver transformação. Espírito Santo, vem tocando e transformando os teus filhos, a vida de cada um deles, Pai. Quebranta os corações, ó Deus, faz, ó Deus, os teus filhos entenderem a Tua palavra,
palavra, aonde, ó Deus, precisa de mudança, aonde precisa de conserto, aonde precisa de arrependimento, para que nós possamos viver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós como igreja do Senhor, como família, família de Cristo, família, Senhor, forte, firmadas do Senhor, que ama o Senhor e que te serve com alegria, que te serve com amor, ó Deus, não por obrigação, mas por uma escolha, de uma entrega profunda e verdadeira a Ti, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém.